Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz nele morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz nele morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem o meu coração para pousar. Faz nele morada permanente. Eu estava aqui, queridos, nesses momentos antecedendo aí a início da nossa live, estava com esse louvor no meu coração, cantarolando aqui, queridos, e nós, mais do que nunca, precisamos, irmãos, deixar Jesus habitar no nosso coração. E desde já, amado, e a minha oração por ti, por todos que estão participando desta live, os que irão assistir posteriormente, que nós venhamos, amados, habitar, deixar Jesus habitar no nosso coração, que não seja apenas uma visitação, queridos, mas que você abra o lugar, abra o seu coração para Jesus habitar. Querido, convide aí os seus parentes, os seus amigos mais próximos, para junto nós participarmos, querido, deste culto ao Senhor, para nós crescermos na graça, no entendimento. E certo estou, amado, que será uma grande bênção para nossas vidas. Afinal, Deus se faz presente. Onde Deus está presente, só podemos esperar coisas maravilhosas quando deixamos Ele tomar o controle da situação. Então, deixe Deus tomar conta, amado. Se desliga de tudo, não deixe nada atrapalhar você, porque é o momento de cultuar a Deus. E culto a Deus é algo sagrado. Devemos estar com todo temor, reverência e respeito. Então, olha, receba o que eu vou te falar desde já. Não faça como Marta, que esteja aí ouvindo, mas fica aí displicente, envolvido com muitas coisas. Não, deixa aí que eu estou ouvindo. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, é hora de você parar, de prestar atenção ao que Deus vai falar com você. Já fez aí, queridos, a sua sala de transmissão? Faça aí sua sala de transmissão, convide os seus parentes, os seus amigos mais próximos aí da sua rede social e juntos vamos cultuar a Deus, vamos, queridos, receber a instrução da parte do Senhor. Compartilha aí, queridos, este vídeo na sua rede social, no WhatsApp, com o seu grupo de amigos, no grupo da família. Convide aí, fala, olha, receba esta palavra aí, pare e ouça o que este servo de Deus vai falar. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Amém? Eu quero neste momento, amado, fazer uma oração, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, vamos orar. Você ora por mim e eu oro por você daqui. Amém? Peço a Deus que me dê graça, que no abrir da minha boca a palavra venha inspirada para te abençoar, aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Senhor, nós aqui estamos, Pai, em Tua presença. Eu aqui, Senhor, do altar da igreja, nós aqui, Pai, e esta pessoa aí na sua casa, não sei onde ela está, mas só sei que está o Senhor presente no nosso meio, porque aqui estamos a falar de Ti, Pai. Dá, meu Deus, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que daqui venha fluir rios de águas vivas, Pai. Tua palavra, tal como ela é, viva, poderosa e eficaz, Pai, para trazer uma resposta, uma direção, ó Deus, para abençoar, trazer cura ao que está doente, ó meu Pai, renovar a fé daquele que está, ó Deus, por jogar a toalha, mas creio, o Senhor já está a trabalhar nesta vida, para o levantar, Pai, o colocar de pé, em nome de Jesus, Pai, dá a Ele entendimento, Senhor, graça, para que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do Teu poder. Fica conosco, ó Pai, fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, querido. Olha, vamos discorrer nas Escrituras, amados. Como eu já vi aí há algum tempo, um pouquinho antes, aí hoje, eu coloquei lá no Instagram, mandei uma mensagem linda também
através do WhatsApp, sobre o tema desta mensagem. Deus faz acepção de pessoas? É claro que não, né? Deus não faz acepção de pessoas. Mas por que às vezes parece, puxa vida, aquele está sendo abençoado, o outro foi abençoado, o outro chegou na igreja depois de mim, está abençoado, o outro tem menos tempo de igreja que eu, puxa, o outro tem menos tempo no lugar onde eu trabalho, eu cheguei primeiro e parece que ele está crescendo, não estou crescendo. O que é que está acontecendo? Queridos, nós vamos falar sobre isso hoje. Deus não faz, com certeza, acepção de pessoas. E o texto que eu quero usar com você nesta noite, para nós darmos início, vamos dizer assim, ser o alicerce, a base, para nós construirmos aqui uma mensagem, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Pega aí a sua Bíblia, amado, abre ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 34. Se você não tiver a Bíblia, tome nota aí, querido, para você meditar posteriormente. Isso é muito importante, viu, querido? É muito importante a gente tomar nota, anotar, para que nós venhamos guardar mais aquilo que Deus tem falado conosco. Queridos, e quando você abre aí, irmãos, eu vou dar uma introdução para você entender. O apóstolo Pedro aqui, ele foi, por Deus, enviado à casa de um homem chamado Cornélio. Por esses dias minha esposa trouxe uma mensagem aqui, queridos, nesse texto, e aqui Deus foi me abrindo um entendimento. Este homem Cornélio, amados, ele, vamos dizer assim, não fazia parte dos judeus, não é? Mas Deus, ao mesmo tempo que enviou Pedro lá na casa de Cornélio, Deus já estava trabalhando lá no coração de Cornélio para receber, então, a palavra do Senhor. Então, Cornélio manda chamar por Deus a Pedro, disse onde é que ele encontraria Pedro, para que Pedro então fosse à casa deste homem chamado Cornélio, para que ali ele fosse pregar. Mas veja como Deus ele faz, não é? Estou adiantando para você aqui, para nós não fazermos uma leitura extensa. Deus, antes de enviar Pedro à casa de Cornélio, Deus também já estava trabalhando no coração de Pedro. Deus fez ele ter ali uma visão, que descia ali uma espécie de um lençol, e ali descia todo tipo de animal, enfim. E uma voz veio e mandou Pedro comer, não é? Tinha ali répteis. Ele disse, não, eu nunca comi nada imundo. Então a voz diz, olha, não chame imundo aquilo que Deus purificou. Bem, Pedro então entendeu. Então Pedro foi chamado para ir à casa deste homem, Cornélio. E ele mesmo já disse, olha, vocês sabem que não é lícito a um judeu se ajuntar ou se achegar a um gentio, alguém que não é judeu. Mas, obedecendo a Deus, Pedro, assim ele foi. E chegando lá, na casa de Cornélio, Cornélio havia convidado ali os seus parentes e os seus amigos mais próximos, assim está escrito no texto. Então, e ali Pedro se achegou. E estava lá as pessoas reunidas, aguardando Pedro chegar. E quando Pedro chega, amados, então vamos ler aqui a partir desse ponto. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, que diz assim, queridos. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Então, entenda bem, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E o título que eu dou a esta mensagem é, mensagem essa que eu trouxe aqui à igreja há um tempo atrás. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude, das atitudes que as pessoas têm. Então Pedro, aquele disse, Pedro abriu a boca lá na casa de Cornélio, e ele já abriu a boca dizendo, eu bem sei, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas, ele disse aqui, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, independente de ser judeu, de ser gentio, ou seja, de qualquer nação, ele obre o que é justo, ele teme e obre e faça o que é
o que é justo. Então entenda bem, amado, Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus faz acepção das atitudes que as pessoas têm. E muitas vezes não se entende. E às vezes fica se questionando porque Deus abençoa esse, parece que Deus abençoa aquele, Deus fez acepção. Não, os homens sim podem fazer acepção das pessoas por aquilo que lhe é conveniente, por bajulação, pelo que quer que seja. Os homens fazem acepção por aquilo que o outro pode lhe oferecer, mas não é assim para com aquele que teme a Deus e que faz o que é justo. Ele faz como Deus, ele age como Deus, e nós não podemos, queridos, fazer acepção de pessoas tal como Deus não faz. Mas uma coisa nós temos que entender e distinguir, são as atitudes que as pessoas têm, a atitude que a pessoa tem para com Deus, de guardar, de fazer o que é reto, de temer a Deus. Isso sim é que faz toda a diferença, querido. Jamais, Deus não faz acepção de pessoas. Ora, quando Jesus Cristo foi crucificado, do lado dele estavam dois malfeitores. Ora, por que a um Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ora, se não foi pela atitude que aquele um teve, de dizer para o outro que estava lá escarnecendo o Senhor, olha, nós estamos aqui porque é justo, nós merecemos isso que está acontecendo conosco. Este homem nenhum mal fez. E então este diz, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus falou para esse outro malfeitor? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por que não falou para o outro? Por que falou para um? Por que não falou para o outro? Por que não disse para ambos? Hoje mesmo vocês vão estar comigo no paraíso, mas disse somente aquele. Por quê? Porque a atitude daquele foi louvável. Porque a atitude daquele demonstrou que ele temia e reconhecia, acima de tudo, reconhecia quem é que estava ali sendo crucificado com ele. Um homem justo que nada havia feito para passar por aquilo. Era o plano de Deus, querido. Então, você tem que parar de se questionar, e às vezes você pode até ficar chateado com Deus e achando que Deus tem os seus preteridos. Não é bem assim, não é bem desta forma. Nós vamos discorrer por alguns textos da palavra de Deus para que você possa entender, absorver esse entendimento, essa mensagem que Deus pôs no meu coração para trazer para você. Entenda, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção das atitudes que as pessoas têm. Reparou o que Pedro disse? Vamos ler de novo, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Queridos, infelizmente o que eu vou falar aqui não é difícil de acontecer, de nós presenciarmos. Às vezes pessoas, queridos, que não congregam em nenhuma igreja, nenhuma denominação, ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, não passaram pelas águas do batismo, às vezes têm atitudes mais louváveis do que aqueles que estão na igreja, do que aqueles que se dizem cristãos, do que aqueles que às vezes estão até no púlpito pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, mas não estão servindo a Deus. Por quê? Porque as atitudes, irmãos, são completamente contrárias. Misericórdia. Infelizmente, querido, não é difícil de nós nos depararmos com situação desta natureza, de pessoas que às vezes lá fora demonstram um caráter muito mais ribado do que aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, do que aqueles que estão congregando. Misericórdia, amado, receba isso da parte do Senhor. Nós precisamos despertar, meu amado, e pararmos de ficar nos medindo pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Eu não posso medir que da minha vida espiritual pelo erro do outro. O meu padrão é mais elevado, irmão. Eu tenho que me medir com Cristo. Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, pastor, o nível é muito alto. Pois é, o nível é alto. Nós temos que elevar mais o nosso nível, irmão, de espiritualidade. Parar de ficar se comparando às pessoas. Por quê? Às vezes você acha porque a pessoa cometeu um erro, mas e aí? Às vezes aquela pessoa se arrependeu. Aquela pessoa de fato se arrependeu e se humilhou diante de Deus.
E por não entender muitas vezes, irmãos, puxa, no caráter de Deus, por não entender o que é a misericórdia de Deus, aí eu fico me julgando mais merecedor do que o outro. E às vezes falando que Deus faz acepção de pessoas. Não é, querido, Deus não faz. Mas Deus faz acepção das atitudes que as pessoas têm. Ora, você imagina, irmãos, já que hoje é o dia do trabalhador, não é? Hoje, dia 1º de maio de 2020, é comemorado o dia do trabalhador aí na nossa nação. Imagina, irmão, no local de trabalho, tem aquela pessoa, puxa vida, que se empenha, que se esforça, que se dedica, que está engajada, irmãos, que está comprometida, que quer aprender, irmãos, que quer fazer o seu melhor. E tem aquele, irmão, que faz, sabe? Aquela pessoa que faz o trivial, o básico. Aquela pessoa que de repente ela trabalha das 8 às 5 e chega 15 para 5, mas ela já está arrumando as coisas para ir embora, não, alguém pede alguma coisa, não, mas já está dando a hora de ir embora, eu não vai dar tempo de eu fazer, deixa isso para outro dia. E tem sempre aquele, irmãos, que às vezes as pessoas usam de um nome até feio, pejorativo, não é que eu não quero ficar mencionando aqui, que não convém. Puxa, mas é aquela pessoa que se empenha, que se dedica, que vai a mais, que vai além. Por quê? Porque ela quer crescer, irmão. Por quê? Porque ela sim, irmãos, ela quer estar ali e ela quer, irmão, puxa a vida, estar, irmãos, em lugares melhores. Ela quer o melhor. E ela faz por onde? Aí depois ela diz que foi a acepção de pessoas. Não foi. Foi a acepção da atitude que ela teve. Então nós temos que despertar, meu amado. Não é que você agora vai viver bajulando a quem quer que seja, nem muito menos a Deus, porque Deus procura adoradores e não bajuladores. É muito diferente. Outro dia nós falamos sobre isso. Adorador é uma coisa, bajulador é outra completamente diferente. Deus procura adoradores. E adorador, com certeza, querido, ele tem a atenção de Deus. Mas vamos pegar um texto aqui muito conhecido. Vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ver, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes, querido, com certeza. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia. Tendo aí a sua Bíblia, abra comigo, se não você anote, por favor, para você conferir depois nas Escrituras, assim deve ser, para você de fato conferir e confirmar que não estamos aqui falando, inventando, mas sim usando o texto da palavra do Senhor, com a inspiração que o Santo Espírito de Deus tem nos trazido, amém? Gênesis capítulo 4, do versículo 1 em diante. Vamos lá, queridos, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas, das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, o seu desejo, e sobre ele dominará. Bem, e o desfecho dessa história você sabe muito bem qual foi. Caim acabou assassinando a seu irmão Abel, que nada tinha feito para ele. O que Abel fez para Caim se irar desta forma? O que Abel fez, irmãos, foi contra Caim? Não, muito pelo contrário. Então, veja, Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas por que Deus recebeu de um e não recebeu do outro? Por que Deus atentou para o que Abel trouxe e não atentou para o que Caim trouxe? Ora, foi a atitude, irmão, que cada um teve. Abel teve o cuidado de pegar para Deus, olha aí, temor. O que Pedro falou? Qualquer que teme a Deus e que obra, que faz o que é justo. Ora, irmão, se eu estou fazendo algo para Deus, primeiro tem que ter o temor, o cuidado, a reverência. Eu não posso fazer, irmão, de qualquer jeito, eu não posso fazer de qualquer maneira, eu não posso fazer com irresponsabilidade, com irreverência. Estou fazendo para Deus, para com Deus, querido.
Nós estamos aqui, irmãos, com todo temor e reverência à presença de Deus que está entre nós, amados. Então veja, Deus fez acepção, não de forma alguma, mas foi a atitude que Abel teve, que fez com que Deus recebesse o que Abel estava oferecendo a Deus. Porque ele teve o cuidado, ele teve toda a atenção, ele teve todo o temor, a reverência de obrar justamente, de não melar e separar qualquer coisa. Então, não é o que você faz, um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador da terra, não importa, mas Deus gostava mais de ovelhas. Não é isso, querido, não é isso, porque ele podia muito bem ser um lavrador da terra, ele lá escolher do fruto, o melhor fruto que ele tinha. Vai saber se ele era lavrador, ele não sabia qual era o melhor fruto? Assim como Caim, como Abel, era pastor de ovelhas, ele sabia muito bem, irmão, pegou lá a primogênita, a primeira, a força lá na ovelha, e pegou lá e levou para Deus. Ora, Caim não sabia, irmão, qual era o melhor fruto da terra, qual era o primeiro fruto, irmãos, da terra, que ele deveria separar e ofertar e levar para Deus. Então não é que Deus fez a acepção que Abel era queridinho de Deus, mas foi a atitude que ele teve para com Deus, o temor que ele demonstrou para com Deus, que fez com que Deus recebesse a oferta de Abel e não recebesse a oferta de Caim. Agora repara, veja bem como Deus não faz acepção, que tanto é que Deus reparou o que estava acontecendo, ou o que estava por acontecer com Caim, que Deus foi lá e chamou ele e repreendeu ele. Caim, o pecado está batendo a sua porta, por que descaiu o teu semblante? Por que você está irado? Por que está mal o teu sangue? Por que você está irado? Tome cuidado, Caim. O pecado está batendo na sua porta. Em outras palavras, você vai acabar cometendo uma loucura. E quantas pessoas estão desta forma? Estão iradas, estão chateadas. Por quê? Porque parece que para uns é favorável e para você não está sendo. Ou, puxa vida, o que recebeu do outro? Por que o outro está tendo graça? É exatamente isso. É a nossa atitude. Não é só o que eu faço. Recebe isso que eu vou te falar, presta atenção, vou até chegar mais perto. Não é o que eu faço, é como eu faço. Por que eu estou fazendo, amado? Esse é o grande X da questão. Porque às vezes você está fazendo o que é certo, mas como você está fazendo? Com que coração você está fazendo? Você está fazendo, entendendo que você está fazendo para Deus, ou você está fazendo como quem faz para um homem? E às vezes se honra muito mais ao homem do que ao próprio Deus. E você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está olhando e reparando para isso? Claro que está. Repito, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção da atitude das pessoas. Tanto é no que Deus não faz. Ora, vamos lá, Jesus Cristo escolheu 12 discípulos para estar com ele, que se tornaram apóstolos, não é? Entre eles estava lá, vamos falar dos mais conhecidos, Pedro, Tiago, João. O que esses homens eram? Pescadores. Em Atos até mesmo fala que Pedro era um homem douto, um homem sem letras, um homem que não tinha muito estudo. Mas entre os 12 também estava Mateus, que se chamava Levi. E quem este homem era? Era um cobrador de impostos, alguém de influência na sociedade nos seus dias. Então veja que Deus não faz acepção de pessoas. E entre também eles, irmãos, lá na frente, depois que Judas se suicidou, o próprio Deus foi lá e escolheu a quem? A Paulo, Saulo de Tarso, não é? Este homem era um fariseu, um homem muito importante, um homem que falava várias línguas, vários idiomas, um homem muito culto. É ou não é verdade? Então olha só, irmão, que coisa, não é? Pedro, um pescador, um homem chucro, um homem sem muita letra, sem estudo, e também Levi, Mateus, né? Levi e Mateus, que é a mesma pessoa, que depois passou a se chamar Mateus, e o Paulo, que era o Saulo de Tarso, né? Paulo, por que me persegues? Então veja, Deus não faz que de acepção de pessoas. O problema é a atitude que as pessoas têm para com Deus. É a atitude que as pessoas têm, ou muitas vezes deixam de ter para com Deus. Por quê? O que eu falo muitas vezes não é o que se faz, é o que se deixou de fazer, é o que se podia fazer e não se fez. É o que podia ter sido feito, mas e não fez.
E aí é que está o grande cis da questão. Vou dizer, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho do que me arrepender. Será que não? O fato não é se arrepender do que fez, é se arrepender às vezes do que eu podia ter feito e eu não fiz. Então, Deus fez acepção de pessoas, Deus faz acepção da atitude. Poderia falar aqui, queridos, sobre Gideão nos seus dias. Por que que Deus está lá em Juízes, no livro de Juízes? Por que que Deus chegou para Gideão, capítulo 6 em diante? Por que que Deus mandou um anjo? Deus chega e fala, um varão valoroso, o Senhor é contigo. Por que que falou com Gideão e não falou com os outros? Ora, porque os outros estavam tudo intocados dentro da caverna. Enquanto Gideão foi o único que saiu para fora, não teve medo dos midianitas, o único que disse, tem que dar um basta nessa situação. Por quê? Por 7 anos o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, mas ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada, ficava todo mundo acovardado com medo, se intocando dentro das cavernas. Quem foi o único que se despertou e foi malhar o trigo no lagar? Quem foi? Gideão. Aí chega o anjo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas vamos aqui, irmão, puxa vida, deixa eu devagar um pouquinho aqui, querido, para você entender. Não fazer uma interpretação extensiva, mas de repente alguém chama, por que que o anjo fala com ele, fala um valoroso, não falou comigo? Por que que Deus foi com Gideão? Por que que Deus usou Gideão e não usou a mim? Podia ter usado a mim, eu sou muito mais preparado. Mas e aí, irmão? Se eu não me apresento, se eu não saio para fora, se eu não me coloco diante de Deus? Não é a pessoa, irmão, mas é a atitude que a pessoa tem ou deixa de ter. Por que que Deus, eu entendo, por que que Deus mandou o anjo? Por que que o anjo falou com Gideão? Porque Gideão foi o único que saiu para fora. Tá, vamos falar de Saul e Davi, quando foi lá e venceu o gigante Golias. Por que que Deus foi com Davi e Deus não foi com Saul? Ora, Saul também não era ungido, como Davi foi ungido? Aliás, o mesmo profeta que ungiu Davi, ungiu Saul, até mesmo antes de Davi. O mesmo profeta Samuel ungiu a ambos, não eram ungidos? Eram. Mas por que que Deus foi com Davi? Deus deu vitória através de Davi e Deus não deu através de Saul. Ah, exceção de pessoas? Não, porque Saul ficou lá se acovardando com medo. Saul não enfrentou o gigante Golias. Saul não foi lá. Ah, mas quem foi ousado isso lá? Este incircunciso filisteu. Quem foi? Davi. Ah, Davi é o queridinho de Deus. Não, é que Davi era um homem que se apresentava. Davi era um homem que ia para cima. Davi era um homem que confiava no Deus a quem ele servia. E toda pessoa que nós vemos, que Deus abençoou, que Deus foi com ela, não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. Foi a atitude que essas pessoas tiveram para com Deus. Deus abençoa, irmão, quem ouve e quem corresponde àquilo que Deus ele fala, a quem responde. Agora, qual é a resposta que eu e você temos dado àquilo que Deus tem falado? É isso que faz a diferença, amado. É isso que faz a diferença. É a resposta que eu dou para o que Deus me fala. É a resposta que eu dou para a direção que Deus me dá. É quando eu digo, vou, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ora, Isaías foi um dos maiores profetas dos seus dias e é tido como um dos profetas maiores, não é porque seu ministério durou mais tempo do que alguns outros, não que foi mais importante, mas durou mais tempo do que o ministério de Osés, por exemplo, tido como um dos profetas menores, enfim, repito, não que foi mais importante, mas o seu ministério durou mais tempo. Por quê, querido? Eu tenho que ver, irmão, a minha atitude para com Deus. Eu tenho que ver, irmão, a minha atitude para com aquilo que Deus está me falando, com aquilo que Deus está me pedindo. Irmão, nós temos que, acordar e despertar, irmão, e confiar mais em Deus. Porque não é que Deus não quer abençoar a mim ou você, a quem quer que seja. Deus abençoa todo aquele que se achega a Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Mas a gente se intimida, a gente se acovarda. Ora, voltando a falar de Caim e Abel, foi acepção? Foi não. Foi que um nasceu primeiro, outro nasceu depois? Foi não. Foi a atitude que Abel teve. E a atitude que Caim teve, o reprovou. Assim como a atitude que Abel teve, o aprovou. Ele foi aprovado diante de Deus. Vamos a um outro texto, mas vamos agora no Novo Testamento, Lucas capítulo de número 7, vamos lá, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relator aqui, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, terceiro evangelho aí no Novo Testamento, falando aí
a pecadora, não é, que ungiu os pés do Senhor? São muitos versículos aqui, queridos, mas o importante é que a gente vá lendo aí todos eles, para que a gente compreenda bem aqui, querido, e pegue o contexto, e entenda aqui, queridos, a mensagem. Vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Às vezes, por nós não entendermos o que Deus está fazendo, nós temos uma atitude semelhante a que este fariseu tinha. Às vezes nós não entendemos, não entendo. Se fosse homem de Deus mesmo, se fosse pastor mesmo, não estava conversando com a pessoa. Ô, irmão, você não sabe o que é a misericórdia de Deus. Irmão, se você não entende o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, fique calado, mano. Cuidado. Olha só o que este homem falou. Se esse aí fosse profeta mesmo, ele saberia quem é esta mulher. Como se Jesus não soubesse, né, que aquela mulher era uma pecadora. Como se Jesus não soubesse quem aquela mulher era. Sim ou não? Claro que Jesus sabia. Mas aí Jesus, conhecendo, veja que aquele homem falou com ele mesmo. Ele não disse em voz audível, não é? Ele disse com ele mesmo. Mas, vamos continuar, querido. Versículo seguinte aí. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dizia: Mestre. Dizia, mestre. Meu Deus, que dissimulado, né? Estava ainda agora falando, se esse fosse profeta, ele sabia que agora está. Diz, mestre. Meu Deus do céu, misericórdia. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Preste atenção. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Olha que coisa, hein? Este fariseu convidou Jesus para ir à casa dele, Jesus foi. E esta mulher pecadora, sabendo, foi lá, mano. E quem pediu? Nada, ela sabia. Levou o vaso de unguento, derramou ali, enxugou os pés de Jesus com o cabelo. E aquele homem, não é, irmãos, todo cheio da razão, se esse fosse profeta, Jesus disse: quem te parece? Bom, a história que você ouviu. Aí veja, que tapa na cara, hein? Que tapa na face, meu Deus. E Jesus chega: Simão, olha, eu entrei na tua casa, você me convidou aqui. Você não me colocou água para lavar os pés. Por quê? Isso era costume da época. Você se recebia alguém, você convidou alguém, recebia alguém, ainda mais um profeta. Irmão, era costume você pegar, mandar um servo, pegar uma bacia de água, ir lá e lavar os pés e enxugar os pés daquela pessoa. Isso te lembra alguma coisa? O que Jesus Cristo fez lá com os discípulos na última ceia? Pegou uma bacia com água, se cingiu com uma toalha, se assentou, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar com uma toalha. Te lembra alguma coisa? Pois é, quem quiser ser o maior tem que ser o menor, tem que servir. E às vezes as pessoas não entendem que a posição é para servir ao outro.
não é para se servir, não, mas a posição, a autoridade é para servir ao outro. Quando Deus dá autoridade a alguém, é para servir ao outro, servir ao próximo. As pessoas às vezes não entendem. Deixa eu abrir aqui um parênteses na nossa mensagem, como eu costumo falar. Ora, você recebeu uma autoridade, não sei, você recebeu um cargo de gerência para você servir ao outro, não é para agora você estar mandando a quem quer que seja, é para serviço daquelas pessoas. Então, continuando, Jesus falou: olha, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, você nem ósculo você me deu, você nem, em outras palavras, nem reconheceu quem eu sou de fato, de verdade, você não me ungiste com óleo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não para de me beijar os pés, enxugou os pés meus, não foi com uma toalha, não, foi com o próprio cabelo que ela enxugou meus pés. O que é que Jesus falou para aquela mulher? Filha, os teus pecados te são perdoados. E sim, aquela mulher era uma pecadora, e talvez o fariseu, conhecedor da lei e da palavra, era tão pecador quanto, ou pior ainda, porque era conhecedor da lei, mas se julgava, não é, melhor do que ela. Então eu te falo, quem é que foi abençoado? Foi o fariseu que convidou Jesus para ir na casa dele? Ou foi esta mulher que Jesus, que ungiu os pés do Senhor, irmão, com unguento, que enxugou os pés do Senhor com o próprio cabelo? Quem é que foi abençoado? Aí você fala para mim, foi a acepção de pessoas? Foi a acepção da atitude. Percebe? Atitudes distintas e bem diferentes. Embora ele tivesse convidado Jesus para a casa dele, ele não recebeu Jesus como deveria de receber. Esta mulher foi lá, sendo uma pecadora, e mostrou para ele como é que se deve fazer. O temor, veja o que nós lemos no início, Pedro: a qualquer, independente da nação, que teme a Deus e que obra o que é justo, a este o receberá. Então, que não é que Deus faz acepção de pessoas, não é. Deus distingue, Deus faz acepção da atitude que as pessoas têm. Então, muitas vezes não é o que eu faço, mas é por que eu faço, por que eu estou fazendo, com que intenção eu estou fazendo, porque Ele conhece pensamentos e intenções do coração. Querido, nós temos que reavaliar, não parar e reavaliar, querido, as nossas atitudes, que reavaliar, irmão, até as nossas orações, temos que reavaliar, querido, a maneira como nós estamos congregando, como nós estamos buscando a Deus, ou será que estamos buscando de fato, de verdade a Ele? Queridos, nós temos que parar e pensar, e nisso está, irmão, puxa, que eu posso dizer dessa forma, um segredo para um avanço, para um progresso, para um crescimento. Não é só a prática constante, mas eu parar e avaliar o que eu estou fazendo. Eu tenho que parar, irmão, e avaliar e ver, irmão, o que eu estou fazendo, os resultados que eu estou obtendo ou não, se isso está me tornando uma pessoa melhor ou não, mais temente a Deus ou não, porque isso é o mais importante, se eu estou me aproximando mais de Deus ou não, se isso está aperfeiçoando a minha santificação no temor a Deus ou não. Então é também uma avaliação constante da minha caminhada com Deus. Ora, como numa escola, não é? Há o período em que a professora vai lá e explica a matéria, mas chegou um período que ela vai lá e aplica o quê? Uma prova, uma avaliação para ver o que o aluno entendeu da matéria que lhe foi explicada. Então nós temos que fazer isso constantemente conosco, nos avaliarmos, amados, estarmos avaliando, sim, ouvimos o que as pessoas falam a nosso respeito, se é verdade ou não, que com o Espírito de Deus você vai discernir. Agora entenda, irmão, Deus abençoou, Jesus abençoou aquela mulher foi muito abençoada. Filha, os teus pecados são perdoados. Depois diz, vai, a tua fé te salvou. Eu fico imaginando, puxa, aquele homem fariseu, Simão, que convidou Jesus para entrar na sua casa, para comer na sua casa, tendo que ouvir Jesus pronunciar da sua boca, e o que Deus pronuncia da sua boca sobre alguém é bênção em nome de Jesus. Irmão, fica imaginando a face dele, irmão, ouvindo Jesus dirigir aquela mulher e dizer, filha, teus pecados são perdoados, tua fé te salvou. Depois Jesus se levanta, de repente gentilmente agradece, obrigado pela recepção
que você me deu? E Jesus segue o seu caminho, e aquele homem perdeu a oportunidade de ser abençoado. E quantas pessoas nos perdem grandes oportunidades na vida de serem abençoadas? Por quê? Suas atitudes vão falando por ela. Até a criança, a Bíblia diz em Provérbios, que se dá a conhecer pelas suas ações, pelas suas atitudes. Repito, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção das atitudes que as pessoas têm. E para nós concluirmos, amado, primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos encerrar por aqui, amado. Finalzinho lá você encontra Apocalipse, voltando, você encontra Judas, as cartas do João e as cartas de Pedro. Nós vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Deixa eu adiantar um pouquinho, querido, versículo 17, do 17 ao 19. Diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi com o sangue precioso de Cristo que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então nós temos que atentar e prestar muita atenção, porque às vezes até não entendemos, porque eu já presenciei isso. Pessoas que às vezes não são batizadas nas águas, porque não têm o entendimento, não reconheceram ainda o sacrifício que Cristo fez por elas na cruz do Calvário, mas às vezes não se recebe uma graça, recebe uma bênção de Deus. E às vezes quem está na igreja, por não temer a Deus, por não ver como Ele está andando, por conhecer às vezes a verdade, o caminho, e não temer e não respeitar, Deus não faz acepção de pessoas, querido, mas faz acepção das atitudes que as pessoas têm. Que você entenda, que você compreenda e que você desfrute, amado, desta mensagem, desta palavra, que jamais qualquer palavra do Senhor vem para nos condenar, muito pelo contrário, mas vem para nos abençoar. E se nós mudarmos as nossas atitudes, certamente as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Não é assim que diz Deuteronômio? Se ouvides a voz, atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno hoje, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos, amado, fazendo campanhas, irmãos, para correr atrás de bênção, mas não querem, irmão, viver, não querem mudar suas atitudes. Ah, por que o outro foi abençoado e eu não fui? Bom, eu tenho que parar e me avaliar, como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Querido, Deus não quer te abençoar, Deus já te abençoou. Viva a palavra, mude a sua atitude, o seu comportamento e veja as bênçãos de Deus te alcançar, como jamais você viu, em o nome de Jesus Cristo. E essa palavra que Deus pôs no meu coração para ministrar para ti, se serviu para você, amado, sim, foi uma grande bênção na tua vida, compartilha aí na sua rede social, compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, e não esqueça, amado, do nosso canal no YouTube. Tenho pedido aos amados irmãos para que você também entre lá no nosso canal do YouTube, Igreja das Nações, Fonte de Vida. Se inscreva, amado, ative lá o sino das notificações, que essas mensagens também nós estaremos colocando lá no nosso canal do YouTube e outras mais também, querido, para a honra e a glória do Senhor, tudo para a nossa edificação. Queridos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai,
Eu só tenho a agradecer o Senhor, meu Deus, por este tempo que aqui temos passado. E sim, Deus, aprendido, meu Deus, com o Senhor, Pai. Tudo é para o nosso crescimento. Eu oro, meu Pai, por este homem, ó Deus, que neste dia do trabalhador, Pai, há tempos não tem tido um trabalho. Pai, mesmo em meio a toda essa dificuldade, eu creio que o Senhor é um Deus, Pai, que faz a luz nascer sobre o justo em meio às trevas, Senhor. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, eu sei, tem o Senhor uma porta aberta, Pai. Nascei, ó Deus, este servo do Senhor, encontrar, meu Deus, esta porta, e ali, ó Pai, ser conduzido aos pastos verdejantes, Deus amado, Deus querido. Oh Pai, esse que está enfermo, Pai, eu te peço, estende, ó Deus, a tua mão para curar, Senhor, para restabelecer a saúde, meu Pai, desta pessoa, Deus querido, e que assim possamos viver, meu Pai, a cada dia, ó Deus, andando, Pai, na tua presença. Seja, Deus, louvado, engrandecido o teu nome. Eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus, a cada um que está ouvindo e recebendo, ó Deus, esta mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, eu estendo a minha mão, Senhor, e eu declaro, Pai, as tuas bênçãos sobre esta vida, sobre esta casa, em nome de Jesus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amado. Que Deus te engrandeça, que Deus te abençoe, mas guarda essa palavra no seu coração. Viva esta palavra, amado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui, queridos. Nossa próxima live vai ser no domingo, no dia 3, às 8 da manhã e às 18 horas. Fique ligado, fique atento, amado. Nos acompanhe aí pelo Facebook, também ali pelo canal do YouTube. E assim nós vamos juntos cultuando e adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Igreja das Nações, fonte de vida, sempre com você. Um abraço, fique na paz, uma boa noite.